Bom dia, bom dia, bom dia, mães que oram. Estamos aqui em mais uma live. Estamos na continuação da nossa série Projeto Tamar. E estamos aqui mais uma vez para estudarmos a Palavra de Deus juntas. Aleluia. Estão escutando? Está escutando direito? Estão ouvindo? Hoje nós vamos dar continuidade e nesse mês todo nós estamos falando sobre o Projeto Tamar, sobre o perigo que nós estamos, né, sobre essa era, sobre esse mundo e qual é a sua importância como mães que oram nessa geração, nesse tempo que nós estamos vivendo. E eu já queria começar profetizando sobre a sua vida uma semana de bênção, uma semana de respostas do céu, uma semana de renovo, uma semana de graça, uma semana de estratégias do céu mesmo, uma semana de estratégias de Deus para você viver essa semana debaixo da misericórdia do Senhor. Ontem ia começar lendo hoje uma palavra, antes da gente continuar, em Romanos, no capítulo 8. Romanos, você que pode abrir a Bíblia e abra a Bíblia em Romanos, capítulo 8. Ontem eu fui fazer uma visita de uma mãe que ora aqui do meu grupo, que ela foi internada com um quadro depressivo e quando eu estava ali no hospital com ela ontem, uma pessoa maravilhosa, mãe de 2 filhos, né, e o marido dela estava ali com ela. E de repente ela foi tomada por esse sentimento de depressivo. E eu vi que ali ela pedia perdão, sabe, para sua família, para os seus filhos, que ela queria pedir perdão. E foi tantas coisas acontecendo juntas. E ali eu orei com ela, né? E aí eu falei assim com ela, falei, amiga, já não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Já não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Eu não sei o que você tem enfrentado na sua vida, principalmente nós como mães. A gente às vezes se culpa tanto pelas escolhas dos nossos filhos, pelas escolhas às vezes não são escolhas tão boas, pelo caminho às vezes que eles escolheram. E às vezes a gente nos coloca, a gente permite, né, com que o inimigo, o diabo, nos coloque nesse lugar de condenação. Às vezes aconteceu alguma coisa no seu passado, com os seus pais, e a gente vive a vida e o diabo quer nos colocar nesse lugar de condenação. Mas ali no momento que nós estávamos lendo a palavra, na hora que nós estávamos lendo a Bíblia, como que o Espírito Santo encheu aquele quarto, encheu aquele lugar. Eu quero falar para você, eu não sei o que você tem enfrentado na sua vida, não sei quem você tem enfrentado na sua casa, nas suas circunstâncias, mas eu quero te falar que no meio de tudo, leia a Bíblia, ore, 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 fale com Deus a respeito das suas circunstâncias. E quando eu estava ali, a oração, eu já falei isso aqui. Muitas vezes eu tenho que fazer essa série de novo, porque essa série que nós fizemos, Me Sangre, Me Cura, foi no outro Instagram ainda. Eu vou repetir essa série aqui, vou falar a respeito disso. Me Sangre, Me Cure. E quando nós oramos, foi feita uma pesquisa há um tempo, há pouquíssimo tempo. Quando nós oramos, quando nós fazemos essa posição, quando nós olhamos para cima e colocaram a pessoa fazendo essas posições e pensando em Deus dentro de uma máquina de tomografia. E ali, na hora que a pessoa entrou naquela máquina,
foram acesos pontos no cérebro. E ali, na hora que nós estamos orando, solta no nosso corpo é liberado o hormônio da ocitocina. E o que é o hormônio da ocitocina? É o hormônio do amor. Na hora que você ora, quando você fala com Deus, mãe, quando você fala com Deus, mulher, é liberado no seu corpo esse hormônio do amor. E aí, nessa mesma pesquisa, eles também fizeram que na casa de recuperação, a casa de recuperação de dependentes químicos que usam a Bíblia, que usam a oração para poder tratar aqueles dependentes, tem muito mais efetividade. Por quê? Porque a oração, ele libera esse hormônio que faz com que o dependente químico pense em Deus e aquela vontade, né, de preencher aquele espaço com a droga é preenchido por Deus. Então eu não sei o que você está enfrentando na sua vida, eu não sei a condição que está você hoje, a condição que está a sua família, eu só sei que na palavra está dizendo que o inimigo, o diabo, ele anda ao nosso derredor, procurando o tempo inteiro uma brecha nas nossas emoções, na nossa vida, no nosso pensamento, para nos destruir. Eu quero falar para você hoje, quando você tiver esses sentimentos no seu coração, de tristeza profunda, de derrota, de que vai acontecer alguma coisa com você, com seu filho, no seu futuro, na sua vida, comece a falar com Deus nesse momento. Comece a falar com Deus. Não permita com que o inimigo, com que o diabo coloque você nesse lugar de condenação. Você é a mãe que o seu filho precisa, você é a esposa que seu marido precisa, você é a mulher que o mundo precisa, você é a mãe que Deus precisa nessa sociedade, nesse tempo que nós estamos vivendo. E Ele te capacitou para você viver o que você está vivendo agora. Romanos, no capítulo 8, diz assim, portanto, Romanos capítulo 8, versículo 1, olha o que diz em Romanos capítulo 8, versículo 1, e o mesmo Espírito que esteve ali ontem comigo e com meu marido ali naquele hospital, visitando essa amiga minha querida, esse mesmo Espírito possa também encher a sua casa, como encheu aquele quarto. Em nome de Jesus, portanto, agora já não há nenhuma condenação para aqueles que pertencem a Cristo Jesus. Portanto, o poder do Espírito doador da vida, e eu recebo este poder por meio de Cristo Jesus, livrou-me da lei do pecado e da morte. Esse Espírito está livrando a sua casa agora, a sua família agora, os seus filhos agora, do poder, do pecado e do poder da morte. Não estamos salvos das garras do pecado só pelo fato de conhecermos os mandamentos de Deus, pois não podemos guardá-los, mas Deus pôs em ação um plano diferente a fim de nos salvar. Ele enviou seu próprio Filho em corpo humano como o nosso, a fim de destruir o controle do pecado sobre nós, dando-se a si mesmo como sacrifício por nossos pecados. Assim agora podemos obedecer às leis divinas se seguirmos o Espírito Santo e não mais obedecemos à velha natureza pecaminosa que está dentro de nós. Não conseguimos vencer esse mundo, o poder da morte. Não podemos vencer o pecado por nós mesmos, mas podemos vencer porque Deus teve um plano para nós vencermos nesse mundo, enviar Jesus Cristo. Que essa palavra possa entrar no seu coração essa manhã, mãe, e possa te tirar do lugar de condenação e passar você para um lugar de vida, em nome de Jesus. A lei do pecado já não tem mais poder sobre a sua casa, sobre a sua vida, sobre os seus filhos,
sobre o seu casamento, sobre as suas emoções, sobre a sua mente. Mas Deus teve um plano, e esse plano foi para nos resgatar. Que você possa ter esse poder do resgate de todas as situações que vocês estão enfrentando. Às vezes, armadilhas tramadas pelo inimigo, com seus filhos, com a sua vida, com a sua casa, com o seu casamento, que você possa receber esse resgate do céu nessa manhã, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém? Estamos no nosso Projeto Tamar e eu quero continuar aqui falando para você, né? Para você... Agora eu sou apaixonada com essas tartarugas. Ontem eu mesmo vi uma tartaruga pequenininha lá no... E agora o pessoal aqui de casa também fica falando: ai mãe, eu vi uma tartaruga lá para poder comprar. Estamos aprendendo as lições da tartaruga. Em nome de Jesus, nós vamos orar no final e apresentar todos os pedidos de oração. Estamos no Projeto Tamar, estamos aprendendo as lições das tartarugas, estamos na leitura, né, ali do Gênesis 38. Espero que você tenha lido em casa a história dessa mulher extraordinária, uma mulher que teve uma estratégia do céu para poder dar continuidade à sua posteridade, e que Deus possa nos encher sempre, né, das estratégias do céu para a gente dar continuidade ao Evangelho de Jesus, de Cristo Jesus, ao Evangelho apostólico dentro da nossa casa, com os nossos filhos, com a nossa família, em nome de Jesus. Vamos ler novamente, a gente sempre tem lido aqui Mateus no capítulo 1, Mateus capítulo 1, versículo 1. Estes são os seus antepassados de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão foi o pai de Isaque, Isaque foi o pai de Jacó, Jacó o pai de Judá e seus irmãos, Judá foi o pai de Pérez e Zerá, e a mãe deles foi Tamar. Pérez foi o pai de Esrom, Esrom foi o pai de Arão. Passaram-se várias gerações. No versículo 17 está escrito assim: assim houve 14 gerações, desde Abraão até Davi, 14 desde o tempo do rei Davi até o exílio, e 14 o exílio até Cristo, que chegou até nós. A primeira mulher citada na genealogia de Jesus. E que através dessa série o seu nome possa ser citado também na continuidade dessa genealogia. Passaram-se gerações e assim você deu continuidade. Se você não acompanhou as nossas lives, tem 2 lives, né? 3 lives que a gente tem feito e você pode achar aqui no feed. E hoje nós estamos dando continuidade a essa série. Estamos falando sobre as lições já, não é? Nós falamos sobre as ameaças das tartarugas, o que fazem com que elas estejam entrando em extinção. Fizemos uma analogia com as nossas vidas, né? Ali a gente também está em ameaça. Se a gente não levantar como mães que oram, não nos posicionarmos nessa era, o evangelho, a religião vai entrar em extinção, mas que não seja por você e que não seja por mim, em nome de Jesus. E quais as lições que nós temos aprendido, né? Falamos sobre a comparação. Não se compare, não compare a sua missão, não compare os seus filhos, não compare a sua família com a de ninguém. Deus tem uma missão para você que é única, mãe, que é única, mulher. Deus, sua família é única, você é única. Aprendemos também sobre as raízes, né, a importância que as tartarugas marinhas dão às raízes e às suas origens, porque ela volta na praia que ela nasceu para poder gerar novamente. Sempre volte, mãe, ao lugar que você nasceu de novo, né? Falamos sobre o primeiro amor, a importância de nós estarmos vivendo nesse mundo e estarmos voltando ao primeiro amor para nós podermos gerar dentro da nossa casa, dentro do nosso lar, na sociedade. E também em fazer progresso. A tartaruga, ela sempre dá o primeiro passo para ela fazer essa caminhada tão importante, que é quando ela nasce até chegar ao mar. Ela sempre continua. Eu não sei o que você tem enfrentado na sua vida. O que eu falo pelo Espírito de Deus é para você sempre continuar. Continuar na jornada, dando um passo de cada vez. O que nós temos que aprender com as tartarugas também é na coragem.
Para ela sobreviver, ela tem que ter coragem. Estamos nesse ano falando sobre uma coragem em comum. Como nós precisamos de sermos mulheres corajosas, destemidas, mães corajosas, para a gente poder administrar a nossa família com essa coragem. Receba coragem, coragem agora, em nome de Jesus. E hoje nós vamos falar sobre dar o primeiro passo. As tartarugas, elas não ficam ali. Quando elas nascem, elas dão o primeiro passo para chegar em direção ao mar. E foi o que Tamar também fez. Tamar, da Bíblia, ela não somente orou a Deus para ela ter uma estratégia, para ela estar ali, mas ela agiu. Quantas de nós, eu sempre falo, né, que nós somos mães que oram, por isso que você segue mães que oram, por isso que você está aqui, porque você crê no poder da oração. Mas nós temos que orar e temos que agir. Nós temos que orar para Deus livrar a vida dos nossos filhos, mas nós também temos que vigiar. Nós também temos que estar de guarda para poder olhar. Eu falo assim que quando eles vão crescendo, né, a gente tem que dar uma liberdade monitorada. No Mateus, eu li o versículo 1 e 2 e depois o versículo 17. Quando nós temos que monitorar, fazer um monitoramento, que até fala para a gente preservar, né? Os nossos filhotes, a gente tem que fazer um monitoramento, dar uma liberdade, mas sempre monitorar. A gente deve orar pelos nossos filhos, mas nós também temos que agir. A gente deve orar pela nossa família, mas também eu tenho que agir. Não adianta você ficar só orando, sendo que você tem que, às vezes, perdoar. Sendo que tem que partir de você também o perdão, para trazer harmonia no seu lar novamente. Então, nós temos que orar e agir. A tartaruga, se ela ficar ali naquele mesmo lugar, ela morre. Temos que ter progresso. O que vem com a coragem de seguir em frente, dando o primeiro passo na jornada. Eu não sei por que você está, por qual motivo você está orando hoje, mas eu sei que você tem que sair da onde você está e continuar a jornada. O medo nos paralisa. Ontem, quando eu estava com essa amiga minha lá no hospital, que está com esse quadro depressivo, uma pessoa maravilhosa, e ela falava para mim muito de medo. Eu estou com medo, eu tenho medo. E como que o medo nos paralisa. Mas a palavra diz que o verdadeiro amor lança fora todo medo. O verdadeiro amor é Jesus. Se você está com medo de agir, se você está com medo de falar, se você está com medo do futuro, quantas de nós mães temos medo do futuro? O futuro sim é incerto. Uma vez eu li eu vi uma mãe de uma filha especial. Ela tem uma filha com autismo não verbal e ela falou algo que me chamou muita atenção. Ela falou assim: quando eu tive a minha filha, quando eu soube do diagnóstico da minha filha, que ela era autista, a primeira coisa que eu pensei foi no futuro. Como que será o futuro da minha filha? Que futuro incerto. Será que ela vai casar? E ela falou assim: eu tenho outros 2 filhos também que não são autistas, que são normais. Mas ela falou assim: mas o futuro dos meus filhos também são incerto. Apesar deles não terem autismo, eu tenho que confiar o meu futuro, o futuro dos meus filhos, independente das circunstâncias, da condição que eles vivem, nas mãos do Senhor. E ela falou assim: naquela mesma hora, a paz encheu o meu coração. Porque o medo, ele nos paralisa. Medo todas nós temos. E eu sempre falo, todas nós temos medo, porque nós somos humanos. E o inimigo, ele coloca medo nas nossas vidas para a gente não conseguir avançar. Medo nós temos, mas nós não podemos permitir com que o medo controle as nossas vidas. Eu falo que o medo é como ali você tiver no volante, né? O medo tá ali no banco de trás, mas nunca permita que ele passe para o banco da frente para poder dirigir a sua vida.
Em nome de Jesus. Você que tem medo de doenças, medo de acontecer alguma coisa com seu filho, medo do seu filho não voltar para casa. Às vezes o seu filho está desviado e às vezes o medo enche o seu coração. Ai, ele nunca vai voltar, Deus nunca vai responder a minha oração. Não deixa o inimigo controlar a sua vida pelo medo. Não deixa o medo, não permita que o medo controle a sua vida. Continue dirigindo, continue na jornada, continue orando, continue perseverando, continue perdoando. O que Satanás quer é que você pare de orar. Porque a pessoa que ela é tomada pelo medo, ela não consegue nem orar. Continue orando, continue perseverando, porque Deus, Ele ouve a oração. Deus ouve a oração. Oração são como sementes. Eu sempre falo isso. Oração são como sementes. E nós devemos plantar a oração. Se você não planta, você não colhe. Você tem que plantar. Você tem que plantar. Quando você planta a oração e você rega com mais oração. E você rega com as águas do Espírito. E você vai regando todos os dias. Um dia, aquela semente, ela brota. Porque na palavra está escrito. Na palavra de Deus, ela não mente. Nós temos que crer na palavra de Deus. Ela fala, se você ensinar o seu filho quando ele é criança, o que você ensina o seu filho quando é criança? Todas as leis de Deus, você ensina todas as coisas. Ainda quando ele for velho, não se desviará dele. Sabe o que é isso? É aquela mãe que foi, aquele pai, aquela mãe que foi plantando sementes. Um dia ela nasceu, um dia ela cresceu. Vai nascer. Não permita que o diabo coloque no seu coração a semente do medo, mas que a semente da oração que possa frutificar e possa dar muitos frutos. A gente tem vários, né? Você que vai estar preparando aí para ir para o spa, né? Mães que oram, que nós vamos ter em maio de 2024. Eu vou levar 3 testemunhos, 3 jovens ali para testemunhar aquilo que o poder da oração faz na vida de uma pessoa. Teve essa mãe que ora, a Lucimara, ela orou 7 anos pela vida do Thales. 7 anos, tem 7 anos que ela reúne com mães para poder orar pela vida do seu filho perdido nas drogas. Como que esse menino hoje está cheio do Espírito Santo de Deus, testemunhando de que a oração ela tem poder. O Rafael, menino que ficou 3 anos, a mãe dele, pastora, ela começou a reunir com o nosso grupo e aí ela orou 3 anos pela vida do Rafael. E o Rafael voltou para Jesus, o Rafael foi batizado, o Rafael hoje canta, ali louva ao Senhor falando do poder da oração. E agora, recentemente, nesse mesmo grupo, uma outra jovem, perdida no lesbianismo, perdida nas coisas do mundo, e ela voltou para Deus. Eu falo, plante semente de oração, não importa o que o seu filho está fazendo, não importa como está a sua família. Eu vou colocar um pedacinho do testemunho dela aqui hoje. Que testemunho poderoso de transformação de vida. Hoje em dia, quando nós olhamos para um lado e para o outro, parece, mas é mentira, parece que as trevas estão dominando toda a terra. Está sim, mas não domina a sua casa se você não permitir. Não domina os seus pensamentos se você não permitir. Não domina a sua vida, não domina o seu casamento se você não permitir. E nós vamos estar levando esses 3 jovens para eles poderem orar por nós, mães. Orar por nós, mães. Como ele disse, foi tão lindo, eu tenho colocado pedacinhos do testemunho dele que ele falou para nossa imersão. Ele falando assim, Deus tem falado no coração dele. Se tem mães que oram agora, está se levantando filhos que clamam, filhos que oram, para que as mães possam continuar orando. Então, dê o primeiro passo, faça como Tamar, ore, mas também haja. Continua profetizando na vida dos seus filhos. Eu falo assim que a profecia, a gente levantar as nossas mãos dentro da nossa casa, tem a caminhada de oração. Eu coloquei para você fazer um download aí gratuito da caminhada de oração para te dar um norte quando você está fazendo faxina na sua casa. Faça faxina também
espiritual. Passe no quarto dos seus filhos, ore pelo quarto dos seus filhos, ore pelo ambiente, ore pela mente dele. Quando você está limpando o seu quarto, ore pelo seu leito, ore pela vida do seu marido, ore pelo seu casamento. Se você é mãe solo, ore para naquele quarto você possa receber estratégias de Deus, para que naquele quarto você possa ser envolvida pelo amor de Deus. A palavra fala que aquela que não tem marido, Deus se torna o seu marido. Para Deus te dar estratégias para como criar esse filho. Ele te dá. Quando você está fazendo uma faxina na sua casa, você está passando ali pela cozinha, fazendo a caminhada de oração, ore. Para que você possa dar não só alimentos, alimentos que nós fazemos, nutritivos, mas que você possa também dar o alimento para a sua casa, amamentar a sua casa com a nutrição do céu. É nós que temos seios, são nós que amamentamos. Por isso que no mundo hoje está tantas coisas de cabeça para baixo, mas o leite materno, eles não conseguem fazer. Eles não conseguem clonar um leite materno. Os nutrientes que o leite materno tem, só ele tem. E nós temos isso. É tantas coisas que eu vejo hoje, são tantos detalhes de Deus na natureza em nós mulheres. E eu acho tão interessante, eu coloquei silicone, fiquei com 14 anos com silicone. No primeiro filho eu não tinha, no segundo eu tinha, e no segundo você não consegue amamentar com tanta, Eu retirei o silicone depois de 14 anos e eu fico vendo, hoje tantas mulheres colocam sem pensar nos filhos que vão ter no futuro. E quão dolorido é amamentar quando você tem um silicone. Quão dolorido que é. Eu vou começar a estar falando mais sobre isso aqui, sobre aquilo que Deus tem falado comigo. Nós olhamos hoje em dia, colocamos tantas toxinas no nosso corpo, que influem tanto nos nossos hormônios e justamente no nosso hormônio feminino, que é o que nos dá, esse instinto materno de nutrir a nossa casa, de nutrir a nossa família. Quando você estiver fazendo essa caminhada de oração, eu vou colocar aqui de novo para vocês. Passe na sua cozinha ali. E você pode nutrir com alimentos espirituais. É você, mãe, é você, mulher, que nutre a sua casa com alimentos que realmente têm uma nutrição sólida e saudável. Ore pela sua casa. Entre nos cômodos orando. Plante sementes de oração. Elas brotam, elas nascem, elas se tornam árvores frondosas com fruto, e as folhas dessa árvore é cura para as nações. Quando temos uma família, a igreja é composta de famílias, quando temos uma família na igreja que é realmente saudável, aquela casa, aquela família, as folhas dela é como essa casa da vida. Essa árvore da vida que está escrito ali em Apocalipse. Que as folhas são cura para as nações. Então dê o primeiro passo. Deus deseja que sejamos mulheres corajosas. Qual que foi a instrução de Deus para Josué, para ele poder conquistar a promessa? Para ele poder conquistar a promessa, a cidade, Deus deu ordens. Deus, ele não muda. Para você conquistar aqui na terra, para você conquistar uma família emocionalmente saudável, para você conquistar, filhos que temem ao Senhor, você tem que ser forte e você tem que ser corajosa. Forte e corajosa você tem que ser. Você tem que meditar na palavra de Deus dia e noite.
dia e noite, dia e noite. Não se desviar. Essa mesma ordem Deus dá para nós hoje conquistarmos nessa terra. Josué no capítulo 1. Vamos ler. Josué capítulo 1. Essa palavra nós falamos tanto ela. É como um dos versículos clássicos, né? Eu falo assim que tem versículos clássicos que nós sabemos de cor. Mas nós temos que relembrar. Tem tantas coisas que nos distraem nesse mundo. Tantas coisas que estão acontecendo. Tantas desgraças. Tantas coisas. E nós sempre temos que relembrar, trazer à nossa mente aquilo que nos dá esperança, que nos faz vencer o medo, e a palavra é uma delas. Josué capítulo 1, versículo 6. Josué capítulo 1, versículo 6. Deus está falando conosco hoje aqui essa manhã. Seja forte e corajoso. Você terá sucesso como líder do meu povo e vai conquistar a terra que prometi aos seus antepassados. É importante que você seja forte e valente, que tenha cuidado de obedecer todas as leis que Moisés ordenou. Se você quer ter sucesso em tudo o que vai fazer, seja obediente a todos os pontos da lei que meu servo Moisés passou para você, sem se desviar para a direita e para a esquerda. Não se canse de lembrar ao povo das leis desse livro. E você mesmo trate de meditar nela todos os dias e todas as noites para ter certeza de que está sendo obediente em tudo o que nele está escrito. Só assim você prosperará e terá sucesso. Meditar na lei do Senhor dia e noite. Só assim, mãe cristã, você terá sucesso. Ser forte, ser corajosa. As tartarugas marinhas, ela tem que ter coragem para ela chegar até o mar depois do seu nascimento. Porque senão ela não chega. Uma das principais ameaças da tartaruga são os predadores que comem ela no meio desse caminho. Quando ela nasce na praia e ela tem um caminho a percorrer. Quantas ameaças elas sofrem nesse caminho. E nós sofremos ameaças, e essas ameaças estão cada vez maiores para nós chegarmos ao destino final. E é preciso de ter coragem, é preciso da leitura bíblica diária, é preciso de uma devocional, mas não uma devocional, sabe, para você postar na internet. Não uma devocional que você, sabe, faz por obrigação ou porque você está querendo falar com alguém que você tem uma devocional. Não. É uma devoção. Devocional é uma devoção. É o seu momento de devoção com Deus. O seu momento de só você e Deus. Tenha esse momento de só você e Deus. É esse momento de devoção, de leitura da palavra que vai você fazer chegar ao seu destino final, levando com você toda a sua família. Então, essas são as lições. Quinta, dê o primeiro passo. A sexta, manter a cabeça erguida. Foi o que eu falei para essa amiga minha ontem lá no hospital. Falei, amiga, levanta a sua cabeça. Seja forte, seja corajosa. As tartarugas marinhas, ela tem a cabeça erguida. Olha isso. Que bonitinha ela. Olha, a cabecinha dela sempre é erguida. Ande nesse mundo, não abaixe a cabeça para circunstâncias. Não abaixe a cabeça para o medo. Não abaixe a cabeça para pessoas. Tema mais a Deus. E isso não significa orgulho. Quando você está de cabeça erguida, é porque você sabe quem está guiando o seu caminho. Quem está guiando o seu caminho? Mantenha a sua cabeça erguida.
Assim que dermos o primeiro passo para o grande desconhecido, quando a tartaruga ela vai por aquele passo que ela vai por aquele caminho que ela nunca viu. Eu sempre falo com o meu filho, né? Eu falo assim, filho, é a primeira vez, né, quando ele mudou tem pouco tempo da minha casa, ele tem 24 anos, ele foi trabalhar numa outra cidade. E aí eu tava tão insegura, né? Às vezes eu ligava pra ele e aí eu falei pra ele assim, falei, filho, eu nunca percorri esse caminho. Eu não sei o que é ser mãe de um filho adulto, de repente, que saiu da minha casa de repente. Né? Eu falo pro meu marido, eu tô percorrendo esse caminho. Às vezes você tá com seu filho na adolescência e você vai errar. Você não vai acertar tudo, porque você nunca esteve nesse caminho. É desconhecido para você. Mas tenha a cabeça erguida, sabendo que Deus está com você em toda a jornada. Sabendo que Deus é com você. Não abaixe a cabeça para o medo. Não abaixe a cabeça para as armadilhas que o inimigo, que o diabo às vezes coloca na sua frente. Tenha a cabeça erguida, com os olhos para o alto, sabendo que aquele que te chamou para essa missão de mãe, você que é esposa, aquele que chamou para a missão de esposa, aquele que chamou você para um ministério aqui nessa terra, aquele que te chamou para ser administradora da família, ele está com você. Deus, ele não erra. Eu sempre falo isso. Deus não erra. Era para você estar nessa família, era para você estar com esses filhos, era para você estar no lugar onde você mora. Busque a Ele. Busque a Ele. Assim que demos o primeiro passo para o grande desconhecido, será em real a nossa parte nunca esperar que nenhuma dificuldade ou obstáculo nos cumprimente. E o mesmo é verdade para as tartarugas. Conforme elas entram em águas desconhecidas e nadam no azul profundo pela primeira vez em suas vidas, elas têm que confiar que não importa quão difícil seja o primeiro mergulho, quaisquer tribulação tornarão seus triunfos muito mais fortes no final. Qualquer que seja a tribulação que nós estamos enfrentando, a gente nunca sai de um deserto a mesma pessoa com que nós entramos. Eu falei para essa amiga minha ontem lá no hospital, eu falei assim, você não vai sair daqui como você entrou. Você não vai sair, o seu marido não vai sair dessa situação como ele entrou. Os seus filhos não vão sair da mesma situação como vocês entraram. Vocês vão sair mais fortes. Vocês vão sair mais fortes, renovados pelo Espírito de Deus. Vocês vão sair com experiência. Os desertos da vida, eles nos dão experiências. Experiências profundas com Deus. Foi no deserto onde o povo viveu milagres. Milagres, grandes milagres que nós falamos desses milagres até hoje. Foi no deserto que Deus abriu o Mar Vermelho. No meio do deserto. Foi no deserto, no tempo de deserto que eles estavam enfrentando. Eles estavam saindo de uma cidade para entrar no deserto. Antes do deserto, tinha esse mar. Mas Deus abriu. E no deserto, tinha colunas de fogo e nuvens para proteção. A coluna de fogo à noite. E de dia havia essas nuvens que protegia esse povo para chegar no destino. Você não está sozinha na missão. Você tem Deus na sua vida. Você não está sozinha. Não podemos permitir com que o medo entre na nossa vida. Não saímos do deserto a mesma que entramos. Eu em 2020, né, tem 2 anos,
que Deus me levou para esse caminho, eu achei que eu ia morrer no deserto. Achei que eu não ia mais voltar, né, retornar para o ministério. Mas foi nesse caminho onde eu tive as maiores experiências com Deus na minha vida. As maiores. Deus, Ele tem provisão para você nesse deserto. Continue com a cabeça erguida. E por último, as lições que nós temos aprendido nesse tempo com as tartarugas. Ela na mudança. Presta atenção, essa bravura e coragem torna as tartarugas marinhas uma das espécies de vida selvagem mais inspiradoras do planeta. É por isso que eu tô apaixonada com elas. Inclusive, a gente tem as blusas, se vocês quiserem, tem umas que tem falado, né, que querem comprar as blusas. A gente fez essas blusas lá pro imersão, né, eu sou mamãe que ora, e aqui tá escrito, há poder nos joelhos que se dobram, em nome de Jesus. Então, elas são inspiradoras. Elas nos inspiram a aprender com elas. Quando elas viajam do ninho ao oceano, elas estão cruzando um limiar crítico. Elas não estão apenas preenchendo a lacuna entre o conhecido e o desconhecido. Elas estão se cruzando entre duas entidades completamente separadas, a Terra e o oceano. Como que a gente tem que viver aqui na Terra com o divino? E esses lugares, esses dois, o divino e o terreno, eles se encontram em nós. Isso é extraordinário. Como que nós temos que andar nessa terra, mas com estratégias do céu? Andando na terra com estratégias do céu. Isso é um desafio para nós. Não, em Romanos está escrito, não se amolde a esse mundo. Você tem que continuar criando o seu filho com estratégias do céu. Ainda que surjam tantas coisas que têm surgido agora, a palavra de Deus continua a mesma. A gente ia ensinar e educar o caminho no caminho continua sendo uma estratégia de Deus. Ande na terra com estratégias do céu. Esse é o nosso desafio. Ande na terra, e eu sou muito a favor, né? Use a tecnologia ao seu favor. Ao seu favor. Use o que o mundo tem para oferecer ao seu favor. Use a medicina ao seu favor e não para tirar você do céu. Não para retirar o céu de você. Mas use tudo para você continuar vivendo e trazendo o céu na terra. Então a tartaruga, ela faz desses dois mundos, ela consegue viver nesses dois mundos, tanto na terra quanto no oceano. Ela é a tartaruga marinha. Se ela ficar muito dentro do mar, ela afoga. É interessante isso, a gente acha ela até tartaruga marinha, mas ela precisa da terra também. E essa somos nós. Nós somos, né, a divindade de Deus aqui na terra. Nós representamos o céu na terra. É isso que nós temos que fazer. Essa enorme mudança é sem sem dúvida o que eu chamaria de uma das mais puras ilustrações do que significa sair da zona de conforto. Portanto, quando olho para os filhotes de tartarugas marinhas, lembro-me de não pensar muito sobre os tempos difíceis da vida. É quando ficamos muito focados nos negativos, nas dificuldades e nos pontos difíceis que perdemos de vista o que realmente importa. Isso certamente inclui nossos objetivos, mas inclui o porquê, por detrás do que está nos empurrando em direção a esses sonhos. Os bebês das tartarugas marinhas nascem instintivamente sabendo que devem chegar ao oceano, mas certamente não nasceram sabendo quão espetacular é o mar e o que está o esperando logo em cima da crista da primeira onda.
As tartarugas, elas colocam ali, elas botam os ovos. E quão incerto é essa primeira jornada que elas fazem até o mar. Qual incerteza, quantas incertezas nos cercam. Mas em nome de Jesus, nós vamos ter a coragem dessas tartarugas. Da mesma forma, se nunca nos agarrássemos às incertezas, abraçássemos os desconhecidos e encontrássemos uma nova motivação em nossas maiores quedas e obstáculos que foram espalhados ao longo da jornada, não seríamos capazes de apreciar plenamente a alegria que vem ao chegar no destino ou no propósito. Deus, ele tem para nós um propósito, uma missão. A jornada de uma mãe, né? Eu acho que principalmente a mãe cristã, a gente sabe, a gente tem a consciência de que a maternidade ela é uma missão. Talvez uma mãe que não tenha conhecimento bíblico, ela não saiba que ali a maternidade é uma missão. Mas eu quero falar para você, a maternidade cristã, ela é uma missão. Ela é uma missão que está sendo hoje muito atacada. Muito, de todos os lados nós somos atacadas na missão da maternidade cristã. E eu vou falar, mas é uma missão, e a missão mais importante da Terra, porque é ela que garante a continuação do Evangelho de Cristo na Terra. Eu não estou falando em questão de níveis de importância de uma missão, de uma pessoa para outra missão. E quero encerrar lembrando de um dos textos que está escrito na nossa apostila, e Deus tem me trazido muito esse senso de responsabilidade da missão da maternidade cristã na Terra, e de eu falar para mães, o guarda das fontes, um homem, né, Peter Marshall, que escreveu esse sermão há tantos anos aqui nos Estados Unidos. O mundo era outro quando ele escreveu esse sermão. 1900, ele escreveu esse sermão do guarda das fontes. Eu tenho que relembrar esse sermão, nós estamos reiniciando aqui no Instagram, eu vou relembrar esse sermão aqui com postagens nos próximos dias, quando a gente terminar. O guarda das fontes, ele chega e ele falou esse sermão para muitas pessoas. Os Estados Unidos era o berço do Evangelho, considerado, quando ele falou esse sermão. E ele disse que, fez uma analogia de uma cordilheira, onde era abastecido, uma cidade era abastecida pelas águas. E ele disse que havia um homem que ele guardava aquela fonte de água que era cristalina. Mas um dia, os empresários da cidade, os homens importantes da cidade, chegaram e falaram assim, olha, nós temos uma máquina que agora vai cuidar dessa fonte. Nós não precisamos mais do seu trabalho. E mandaram aquele guarda da fonte embora. Mas em pouco tempo, aquela máquina cheia de tecnologia, ela parou de funcionar. E naquele tempo que ela parou de funcionar, a água começou a ficar podre, verde, e aquela água começou a descer pela cidade. E nesse sermão ele fala que os cisnes que havia, os animais, os pássaros começaram a morrer, e aquela cidade, todo mundo ficou doente, porque aquela água estava contaminada. Mas aí, aqueles empresários viram, não, nós precisamos daquele homem para ele guardar a fonte. Uma máquina não ia poder cuidar, porque se a máquina desse algum problema, ela não podia ficar 1 minuto ali, porque a água era contaminada em questão de minutos. E eles retornaram com o guarda da fonte, que começou a limpar a água novamente. E ele compara esse guarda da fonte com as mães
E ele disse, ali as mulheres estavam começando a sair para o mercado de trabalho. As mulheres estavam começando a sair de casa com o coração, porque eu falo, se a gente estudar a história, não foi culpa das mulheres sair para o mercado de trabalho, foi o que aconteceu depois das guerras. A mulher, ela teve que sair para o mercado de trabalho. O problema é você sair com o coração. Esse é o problema. E as mulheres estavam saindo, e ele falou nesse sermão, um dia vocês vão ver que isso não é progresso. Nós queremos os nossos filhos nas melhores universidades. Nós queremos os nossos filhos serem os populares da escola. E ele fala dessas mães que incentivava, que aqui existe muita popularidade na escola. As meninas, né, que ficam ali nos times, aqui existe muito isso. Um dia o meu filho de 15 anos, ele estava com 13, 14 anos. E ele fala muito, ele é muito espontâneo. E ele chegou e falou assim, eu sou popular na minha escola. As pessoas gostam de estar comigo. E eu falei assim, filho, que a sua popularidade possa ser no céu. Essa é a vantagem. Que você possa ser popular de você viver Cristo na sua escola. E nesse sermão ele fala dessas mulheres que deixaram as casas com o coração, que não queriam mais ser mães. E ele falou, um dia vocês vão ver que isso tudo não é progresso. E nós já chegamos nesse tempo. Eu olho para trás e penso nesse homem que deixou esse sermão. Se ele estivesse aqui hoje, ele ia falar, eu falei esse sermão instruído pelo Espírito Santo de Deus. E eu quero te falar, mãe, a sua missão é importante na terra. Não abaixe a cabeça, não amolde aos princípios desse mundo. Mantenha sua cabeça erguida em direção ao mar, na sua jornada. Continue plantando oração na vida dos seus filhos, na sua casa. Faça caminhada de oração. Eu desafio você a todas as vezes que você fazer faxina na sua casa. Vai pelos cômodos, vai plantando oração aonde você for, em nome de Jesus. E nós vamos orar. Eu peço oração para essa amiga minha que é do Mais Que Oram aqui, para ela se levantar, né? Orem por nós que oramos, né? Orem uma pelas outras. E aí eu quero orar por você. Coloque aí o seu pedido de oração, continue colocando. Eu vou orar também por vários aqui que fizeram o pedido de oração. Nós vamos orar juntas, em nome de Jesus. Pai, eu quero te agradecer por essa manhã, eu quero te agradecer por essa segunda-feira, eu quero te agradecer, Senhor, pela tua palavra nas nossas vidas, Deus. Como a tua palavra nos instrui, Deus, eu quero te agradecer pela Bíblia, Senhor, eu quero te agradecer, Deus, porque ela nos encoraja. Eu quero te agradecer porque um dia o Senhor foi à cruz do Calvário, o véu foi rasgado e hoje nós podemos estar em tua presença em ousadia, Deus. Obrigada pela cruz que trouxe a nós o resgate, Deus, que trouxe a nós esperança, que trouxe a nós, Senhor Deus, o poder do Evangelho, Pai. Muito obrigada, Deus. Eu quero pedir para cada mãe aqui, eu quero que cada pedido de oração, Senhor Deus, aqui seja, Pai, em nome de Jesus, envie os teus anjos agora, ministradores, como diz em Salmo 91, seus anjos ministradores, a estar trabalhando em favor de cada pedido de oração aqui, pela vida da Sara, que está afastada, com os problemas psiquiátricos, com problemas, ó Deus, a sua sexualidade, Deus. Tantas mães aqui, Senhor Deus, pedindo pelos seus filhos, e eu te peço, Pai, nós estamos hoje, nessa manhã, eu junto com essa mãe, plantando sementes de oração. Nós estamos plantando sementes de oração em cada lar, em cada casa, Senhor, em nome de Jesus, para a vida da Heloísa. Senhor, por cada uma que está aqui, cada um pedido de oração, Deus. Nós nos levantamos agora
não só pelos filhos, ó Deus, mas tem mulheres pedindo pelos pais, pela saúde, pelo casamento. Senhor Deus, pela vida delas, ó Pai. Eu te peço agora em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que a coragem, a ousadia, Senhor, possa ser uma realidade na nossa vida. Eu repreendo agora todo medo, eu repreendo agora toda depressão, eu repreendo agora todo, Senhor Deus, toda seta na mente. E eu ministro, Senhor, e profetizo o renovo do céu, estratégias, ó Pai, estratégias do céu para criar esse filho, para resolver esse problema financeiro, problema na saúde, estratégias do céu, sabedoria e inteligência, é o que eu ministro, Senhor, é o que eu profetizo para cada uma de nós aqui. Precisamos ser sábias e inteligentes. Nós pedimos sabedoria do céu agora. Sabedoria, receba a sabedoria do céu, mãe. Receba a sabedoria do céu. E a inteligência para que você possa colocar essa sabedoria em prática na sua vida. A palavra do Senhor nos diz: aquele que tem falta de sabedoria, peça. E nós estamos aqui, Senhor, cumprindo Tua palavra, pedindo sabedoria do Senhor. Nos dê sabedoria, nos dê graça, nos dê renovo, nos dê coragem, nos dê visão do céu, visão daquilo que nós devemos fazer na nossa vida. Senhor, coloca isso, esse senso, Senhor Deus, de responsabilidade nos nossos corações, mas que não seja como peso, porque o Senhor está à nossa frente. Na Tua palavra diz que nós temos que trocar o nosso fardo com o Senhor. E o Teu fardo é leve e suave, apesar de ser uma missão tão importante, pode se tornar suave, porque nós trocamos o nosso fardo contigo hoje. E eu vejo o Senhor derramando pelos olhos do Espírito, eu vejo o Senhor derramando sabedoria hoje. Graça hoje para você, mulher. Graça hoje para você, mãe. Graça suficiente. A graça te basta. Graça para você que tem filhos com necessidades especiais. Graça para você, sabedoria para você que cria, que é mãe solo, que está passando por um divórcio, que o marido te abandonou. Eu quero te dizer, o Senhor é o seu marido e a graça dele te basta. Para essa mulher que está com problemas da saúde física, eu te peço cura do céu, te peço, Senhor, em nome de Jesus, a cura, Senhor Deus, nos órgãos internos e externos, ó Deus, do alto da cabeça à planta dos pés, ó Deus, toda doença na emoção, ó Pai, eu te peço que o Senhor libere cura nessa manhã, cura das emoções, ó Pai. Muito obrigada por essa manhã de instrução, ó Deus, muito obrigada pela Tua presença aqui no nosso meio, Pai. Eu te agradeço, ó Deus. Esteja nessa manhã, nessa semana, nos dando uma semana de graça. Profetizamos uma semana de vitória, uma semana de renovo, uma semana de estratégias novas. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, nós oramos em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe. Nós voltamos na próxima segunda-feira. Nós vamos ter a última live, né, desse projeto Tamar. E nós vamos falar mais sobre Tamar da Bíblia. Nossa, eu não vou terminar esse mês só de falar sobre Tamar da Bíblia. É muitas coisas que a gente tem que falar a respeito de Tamar. Eu vou colocando áudios, vou fazendo isso, porque esse projeto foi algo assim... Nossa, como que Deus me fala, como que Deus me falou através disso. Eu espero que Ele esteja falando com você também. Nós vamos ter o nosso spa espiritual em 2024. E esteja planejando para você estar conosco. Porque uma coisa é a gente estar aqui na internet, outra coisa é a gente estar juntas. Algo acontece no céu quando mães se reúnem para orar, quando mães se reúnem para receber estratégias do céu, para ser cuidadas por Deus. E ali você vai ser cuidada por Deus, mulher. Nós vamos abrir as nossas inscrições. Creio que ainda essa semana, se Deus quiser, para você planejar, vai ter parcelamento para você estar conosco. E... Nosso site também está ficando pronto. Nós vamos lançar aí vários cursos e vai ter ali de tudo
né? Vários, continua com os nossos conteúdos gratuitos também, continua com os nossos e-books gratuitos, vai lá na nossa página, ela é muito rica de tantas coisas que você pode fazer a impressão, tem marca-página, essas coisas nos ajudam tanto, tem marca-página, tem a jornada de oração, tem falando sobre o jejum, tem declarações, vai ali, espalhe pela sua casa, tem Bíblia em exibição, espalhe para sua casa, eu espalho aqui na minha casa, sabe? Tantas coisas, a palavra de Deus, espalhe mensagens e faça essa jornada de oração na sua casa. Até semana que vem, se Deus quiser. Um beijo para vocês, tenha uma semana de bênção, de vitória. Deus abençoe.